Bom dia, pessoal. Ou boa tarde, tá? Ou boa noite, tá? Dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, tá? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal, tá? Eu tô bem, tá? Eu espero que vocês estejam bem, tá? E... Bom, pessoal, tá? Hoje eu vim compartilhar uma palavra com vocês, tá? Pregar uma palavra com vocês, tá? Que é num versículo, tá? Da Bíblia, tá? No livro de Crônicas 1, tá? Capítulo 28, versículo 9, tá? Que eu vi, tá? Quando eu tava lendo ontem a Bíblia, tá? Que eu leio ela sempre, tá? E eu vi um versículo, cara, que chamou muito a minha atenção, cara. E eu senti essa vontade, tá? De pregar pra vocês, tá? Eu tô aqui com o meu quaderno de anotações, tá? Eu anoto algumas coisas da Bíblia nele, tá? Não tem muitas coisas anotadas, tá? Eu só anotei isso, tá? Porque esse caderno aqui eu consegui ele há pouco tempo, tá? Ou seja, eu só anotei isso aqui, tá? Que foi justamente sobre esse versículo, tá? Eu interpretei ele aqui, tá? E... Bom, pessoal, tá? Eu vou ler esse versículo aqui pra vocês, tá? Crônicas 1, versículo 28, não, capítulo 28, versículo 9. Tá assim, ó. E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus do teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma mente bem disposta, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e compreende todas as imaginações dos pensamentos. Se tu o buscares, ele será por ti encontrado, mas se tu o abandonares, rejeitar-te-á para sempre. Ou seja, você vê aqui, tá? Que esse versículo, cara, ele já diz muita coisa aqui, cara. Fala muito aqui, tá? Sobre se você buscar a Deus, você o encontrará. E esse versículo, cara, me mostrou que Deus, ele está sempre disposto a nos ajudar e endireitar nossos caminhos. Se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraremos, porque o Senhor conhece e compreende todos os nossos pensamentos. Mas se nós rejeitarmos o Senhor, ele também nos rejeitará. Ou seja, meus irmãos, tá? Busque o Senhor, tá? Porque se nós buscarmos ele, nós o encontraremos. E isso, cara, mexe muito com a gente, tá? Porque muitas vezes, tá? Nós, pela tendência desse mundo, tá? Que sempre tenta puxar a gente. Sempre tenta puxar a gente para distante de Deus, tá? E às vezes você rejeita Deus, você prefere escolher as coisas do mundo e troca Deus pelas coisas desse mundo, que são passageiras. Só que, cara, se a gente rejeitar o Senhor, ele também vai nos rejeitar. Porque a gente tem um livre-arbítrio, né? Você que decide. É você que decide se você vai buscar Deus e seguir a Ele, tá? Não é Deus que vai pegar sua mão, vem por aqui, não. Você tem um livre-arbítrio. Você escolhe se você quer seguir a Deus ou não. E isso aqui deixa bem claro. Se nós buscarmos a Deus, nós o encontraremos, cara. Então, busque o Senhor, tá? Busque o Senhor. E, cara, eu faço as anotações aqui, tá? Porque às vezes eu me esqueço as palavras, tá? E tá aqui, ó. Então devemos nos esforçar todos os dias para cada vez mais nos aproximarmos mais de Deus, porque Deus é quem nos dá forças para continuar e vencer cada dia. Deus é quem nos dá força. Se você rejeitar Deus, trocar Deus pelas coisas desse mundo, como que você vai conseguir vencer Ele? Como que você vai conseguir resistir às tentações desse mundo? Como que você vai conseguir vencer o pecado se você está distante de Deus? Cara, se aproxima mais dele, busca Deus e você vai encontrar Ele. Não se distancie dele, não troca Deus, não rejeita Ele pelas coisas desse mundo. Porque se nós os rejeitarmos, se eu, você rejeitarmos a Deus, Ele também nos rejeitará. E esse versículo, tá, cara, também nos mostra que Deus, ele não julga só pela aparência. Deus, ele vê o coração, porque tá aqui, ó. E porque o Senhor esquadrinha todos os corações e compreende todas as imaginações dos pensamentos. Deus, ele conhece tudo, cara. Deus conhece seu coração. Deus conhece seus pensamentos, tá? E busque ele com todo o seu coração. Não adianta você dizer, vou buscar a Deus aqui e beleza, vai ser só isso aí. Eu vou fazer uma oração, Deus, quero me aproximar de ti. Não, não é isso, cara. Você tem que se aproximar de coração. Você tem que querer buscar a Deus de coração. Não é com buscar com fingimento, com medo de alguma coisa, com medo do... Porque às vezes, cara, você só busca a Deus quando você está no aperto, tá? Você, quando tá tudo bem na sua vida, você não busca a Deus, tá? Você fica lá, vivendo normal, aí quando as coisas apertam, aí você decide buscar a Deus, cara. Só que isso é um erro. Você tem que buscar a Deus em todos os momentos. Em todos, em todos. Lembre disso, em todos os momentos. Tanto nos bons quanto nos ruins. Você tem sempre que buscar a Deus. Sempre, sempre se tentar se aproximar da presença dele. Tá? Todos os dias, todos os dias. Não importa o momento. Se é momento bom, se é momento ruim, se é momento difícil. Busque a Deus, cara. Não só busque ele quando estiver passando por dificuldades. Busque a Deus a todos os momentos. Tanto nos bons quanto nos ruins. Tá? E esse versículo me chamou muita atenção, cara. Porque aqui, Davi, ele tá falando com Salomão.
Mas você vê que eu lendo, eu senti que estava falando comigo. Ou seja, você percebe como é que Deus usa. Deus usa qualquer coisa para falar com a gente. E ele usou esse versículo aqui. Davi estava falando com Salomão. Só que Deus usou esse versículo para falar comigo. Tá? Você vê que Deus ele usa tudo para conseguir alcançar os seus filhos e as suas filhas. Ele usa tudo para alcançar aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que buscam a Ele, aqueles que amam Ele de coração, tá? E é isso, cara. Busque o Senhor, você vai encontrar, tá? Não troque a presença de Deus por as coisas desse mundo. Porque se você rejeitar o Senhor, você rejeitar Ele, você dizer, ah, não quero mais o Senhor, eu vou preferir ficar aqui no mundo e depois eu vejo lá com Deus. Eu vou preferir o mundo aqui. Se você fizer isso, Deus também vai te rejeitar. Mas se você se aproximar dele e rejeitar o mundo, você tem que rejeitar o mundo e se aproximar de Deus. Entenda? E você vai encontrar, tá? Se você buscar Ele de todo o coração, você vai encontrar Deus. E aqui está bem escrito. Você pode ver aqui. Se tu o buscares, Ele será por ti encontrado. Se a gente buscar Deus, nós o encontraremos. Entenda isso. Entenda isso. Então é isso, meus irmãos, tá? Se você gostou desse vídeo, tá? Deixa seu like, tá? Se inscreva no canal, tá? E detalhe, tá? Vocês podem ter visto que eu fiquei uns dias aí, tá? Sem postar vídeo, tá? Peço perdão, tá? É porque eu fiquei muito sobrecarregado até esses dias, tá? Com muitas coisas que tá na mente, tá? Muitas batalhas, muitas guerras, tá? Que eu luto contra o pecado, tá? Vocês sabem muito bem disso, tá? E às vezes eu fico mais sobrecarregado e não tenho tempo, tá? Pra postar vídeos aqui, tá? Mas eu postei esse hoje, tá? Anotei, tá? Aqui no meu caderno aqui, tá? E fiz, tá? Esse vídeo aqui pra vocês, tá? Peço perdão, tá? Se eu falei alguma coisa aqui, vocês não compreenderem alguma coisa, tá? Eu peço perdão, tá? Porque a culpa é totalmente minha, tá? Se eu falei aqui, tá? Alguma coisa que não deu pra vocês entenderem, tá? Eu peço perdão, tá? Mas eu fiz com todo o meu coração, tá? E com o meu entendimento, tá? Eu pedi discernimento a Deus, tá? Pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Então, meus irmãos, tá? É isso, tá? Que Jesus Cristo abençoe a todos vocês, tá? Que Ele abençoe os caminhos de vocês. Dê muita saúde a vocês. Muita felicidade na sua vida, tá? Claro, tá? Sempre vai ter lutas, tá? Mas que Deus, tá? Jesus Cristo abençoe, tá? A vida de vocês, tá? E fico muito feliz por vocês terem chegado no final desse vídeo, tá? Então é isso. Deus abençoe.